Bom dia, galerinha. Bom dia. Diana, chegamos aí agora, 8h50. Vamos começar as aulas. Nós temos duas aulas hoje, tá? 8h50 até as 9h30. É a primeira aula, depois vocês vão ter uns 20 minutinhos de intervalo. E a gente volta às 9h50 novamente, vamos aí até as 10h30. Acho que vocês receberam aí o horário, né? Ele teve uma modificação. E aí hoje nós vamos ter duas aulas. Na quarta-feira uma e na sexta duas também. Beleza, Davi? Bom dia, pessoal. Não precisam colocar aqui a chamada, tá? No chat, que daqui a pouco eu vou fazer a chamada quando todo mundo for entrando, aí eu vou fazendo a chamada aqui. Pessoal, na semana passada, semana retrasada, eu acho que eu coloquei lá no Notebook para vocês enviarem, né, a atividade do capítulo 7. Inclusive, algumas pessoas já me enviaram. Deixa eu até mostrar para vocês aqui como é que está essa questão desse prazo aí, tá? Porque foram poucas pessoas que enviaram até o momento. Então, olha só, lá no Notebook foi criado no dia 24 de julho, com um prazo até o dia 7 de agosto. Então, assim, o prazo é até essa semana, tá? Para vocês enviarem essas atividades do capítulo 7, até sexta-feira. Então, as atividades são só essas atividades aqui que eu estou pedindo, desse capítulo 7. E aí, aqui no Alunos Book, teve 5 pessoas que entregaram. E aí eu já marquei como concluído também, já coloquei ali a pontuação. Esses 5 alunos que responderam aqui, ó, foi o Davi Leite, a Gabriela, tá certinho. A Ananda também já enviou. O Murilo está vendo aqui agora, já vou colocar para ele lá a nota. O Matheus Lorenzoni Kipola, eu tenho que verificar que ele marcou como concluído, talvez ele me enviou no WhatsApp. E teve outras pessoas que também me enviaram pelo WhatsApp. E aí, na relação que eu tenho aqui atualizada, né, ó, os alunos que eu preenchi aqui como cumprido o capítulo 7, até o momento foi o Davi Leite, a Ellen, a Gabriela, a Isabela, Luiz Antônio, Matheus, realmente, o Matheus ele me enviou pelo WhatsApp, e a Ananda. Aí o Murilo, eu estou vendo ali agora, que me enviou, e aí quem não enviou ainda, pessoal, tá? É até sexta-feira agora, para enviar essas atividades do capítulo 7. Aí vocês podem enviar tanto lá, no Notebook, igual a Ananda fez aqui, ó. A Ananda, ela colocou o anexo dela aqui, tá vendo? O Murilo também colocou o anexo dele aqui. Então vocês podem enviar aqui também, se vocês quiserem, né? Ou vocês podem me mandar pelo WhatsApp e depois vir aqui e marcar como concluído. Tá? Então fiquem essas duas opções para vocês. Deixa eu ver aqui o chat, alguém está falando alguma coisa. Não fiz ainda não, Gabriela. Vou fazer daqui a pouquinho, quando tiver aí uma galera já entrando, tá? Daqui a pouquinho eu faço. Beleza, Raul. Tá terminando de fazer isso que não fez. Até sexta-feira o prazo, tá? Beleza, é isso aí, Davi. Você tem que mandar, se você manda no WhatsApp, você tem que vir aqui e marcar como concluído. É igualzinho que você fez mesmo, tá? Então, quem manda pelo WhatsApp tem que vir aqui e marcar como concluído. Quem manda aqui, só anexa e marca como concluído. Certinho. Beleza, Thiago, vou ficar esperando você enviar então hoje. A minha tá marcado que eu enviei. Isabela, você me enviou no WhatsApp, só que você tem que vir aqui, ó, no Notebook, na publicação, e tem que marcar como concluído também. Isso tá verdinho, ó, foi atribuído. Quando você marca como concluído, ele fica laranja, igual o Matheus e o Murilo. Então você tem que vir aqui nessa publicação, lá no Notebook, e marcar como concluído lá, tá bom? Então precisa fazer isso. Luiz Antônio, você também precisa marcar como concluído aqui, ó. Tá como atribuído apenas. Você mandou no WhatsApp, mas tem que marcar como concluído lá no Alunos Book. Davi, tá certo? Davi, você. Arthur Marim, essas atividades são do capítulo 7, exatamente. Júlia, pode o que, Júlia? Pode o que? Fala para mim aí, que eu não entendi direito. Se for só pode. Deixa eu voltar aqui.
Ó, essa aqui é a publicação, ó, enviar atividades do capítulo 7. Aí, se você analisar lá, essa publicação ela foi criada no dia 24 de julho. E o prazo dela é até o 7/8. Aí eu coloquei uma pontuação aqui, né? São apenas essas atividades aqui, tá, pessoal, que eu preciso, não são todas as atividades do capítulo 7. 1 e 3 é a página 30, 1 e 2 é 31, 1 é 39. Então é só ler aqui certinho, tá? Para você não precisar mandar todas as atividades também. Então são apenas essas aí. Não fiquem preocupados assim, são todas as atividades do capítulo 7, como é que eu vou mandar, e prazo está acabando. Não são todas, são apenas as que a gente trabalhou aí, tá? Nesse capítulo. Então, assim, você pode tanto fazer lá no WhatsApp, mandar para mim, marcar como concluído aqui, ou vir aqui e anexar diretamente aqui um PDF com todas as respostas também. Tá bom, pessoal? Então, quem já me mandou pelo WhatsApp e não marcou como entregue aqui, vem aqui e marca como entregue. Quem for mandar direto por aqui, é só mandar e marcar como entregue. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica na guarda aí, desses envios. Vamos lá, agora a gente está aí no capítulo 8, tá? Na sexta-feira, nós introduzimos aí esse capítulo, que fala sobre triângulos. Então, assim, como foi uma aula muito rápida ali, que já estava quase para acabar, né? Acho que tinha ali uns 20 minutos para que a gente começou o capítulo 8. A gente vai introduzir novamente ali os conceitos desse capítulo agora. Então, nós temos aí 2 aulas hoje, a gente vai trabalhar aí algumas ideias iniciais desse capítulo 8. Mais precisamente, a gente vai revisar novamente aí os elementos de um triângulo, o triângulo em relação aos lados e ângulos, e as relações de desigualdade nos triângulos. A gente vai perceber aí os conceitos, né? Como é que a gente define se um triângulo pode ser construído, né? Como é que a gente sabe se as medidas dos lados de um triângulo proporcionam a criação dele, ou não proporcionam a criação dele. Então, a gente vai usar essas ideias, né, mediante uma lógica matemática, para interpretarmos se é viável ou não a criação desse triângulo aí, né? Então, a gente vai fazer essas verificações. Paula, eu não fiz a chamada ainda, eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Quando tiver aí uma galera já participando. Então, uns 30 participantes no momento. Eu vou aguardar mais um pouquinho aqui. Qualquer momento da aula eu paro e aí eu faço a chamada. Importante vocês ficarem, tá? Sempre durante a aula toda, porque em qualquer momento da aula eu posso fazer a chamada. Então, pode ser no meio da aula, pode ser quase no final da aula. Então, como a gente tem 2 aulas hoje, a gente vai fazer as chamadas aí em qualquer momento da aula aí. Então tá, pessoal, vamos lá. Capítulo 8, peguem o livro de vocês aí, deixa eu ver qual é a página que inicia esse capítulo 8, para falar para vocês. Começa na página 42, tá? Então a gente vai trabalhar hoje, basicamente aí, até a página 45. 45, depois a gente vai avançar mais um pouquinho. A gente vai até 47 hoje. Então, a gente vai da 42 até a 47, tá? Revisando o conceito de sexta-feira, os elementos de um triângulo. Então, a gente sabe, pessoal, que um triângulo... Tá todo mundo escutando aí certinho? Todo mundo escutando? Beleza. Então, ó, os elementos de um triângulo, eles são, né? Quais são os elementos de um triângulo? Eles possuem 3 lados, eles possuem 3 ângulos internos, eles possuem 3 ângulos externos, que está fora dele, né? 3 vértices, e cada lado do triângulo é interpretado como um segmento de reta. Por que é um segmento de reta? Porque você percebe que tem 3 vértices. Os vértices, eles são como se fossem 3 pontinhos. Quando você liga um vértice com o outro, né, um pontinho com o outro, você forma um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele tem um ponto de início e um ponto de fim, que é exatamente ali os vértices desse triângulo. Então, o lado do triângulo, ele é chamado de lado, ou pode ser chamado de segmento de reta também, tá? Quando você tratar o conceito de segmento de reta, você sempre vai considerar a letra do vértice em relação à outra com um traço em cima. Por exemplo, aqui, ó. Esse lado aqui desse triângulo aqui, ó, ele tem o vértice A e o vértice C. Então, você vai falar que esse lado desse triângulo é o lado AC, né? Tá aqui, ó, AC. Já esse lado aqui é o lado BC ou CB, tanto faz, você pode falar invertidamente ou não.
CB ou BC, que aí vai ser o segmento de reta BC ou CB. Esse lado de baixo aqui é o AB ou BA. Então, o segmento de reta AB ou BA. Tá? Os vértices são os pontinhos, pontinho A, pontinho C, pontinho B. Os vértices, eles sempre são representados em letras maiúsculas do alfabeto. Os ângulos, né, internos ou externos, eles sempre são especificados em letras minúsculas do alfabeto. E aí a gente consegue ir associando, né, esses conceitos aí, essas idealizações. Se vocês observarem aqui, ó, internamente ao triângulo, dentro do triângulo, a gente tem os ângulos aqui meio rosa. Então, esses são os chamados ângulos internos. Eles estão dentro do triângulo. Então, olha só, todos os ângulos internos do triângulo, quando você faz ali a respectiva soma, tem que dar um total de 180 graus. Tá? Então, esse é um conceito que vocês precisam levar para frente. Em todos os conceitos que vocês forem trabalhar a ideia de triângulo, né, conteúdos futuros aí nos próximos anos, você tem que ter essa ideia, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso é uma lógica matemática. E já os ângulos externos desse triângulo, né, é igual a 360 graus. Se você observar que os ângulos que está em azulzinho, bem azul claro aqui, né, se você somar aqui, ó, x mais y mais y, dá um círculo completo. Ou seja, uma volta, né, um ângulo uma volta, que é um total aí de 360 graus. Então, esses são os conceitos aí do triângulo iniciais, tá? Esses são os conceitos iniciais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Então, olha só, aqui a gente tem os ângulos, né? Se você observar aqui, ó, o ângulo C, que é esse cara aqui, que está aqui em cima, no topo, ele é formado pelo lado AC, isso que a gente falou na sexta-feira, tá? Ó, esse ângulo C, ele é formado pelo segmento AC e pelo segmento BC, né? Então, os dois lados aqui, junto a esse ângulo, são chamados lados adjacentes, porque eles se juntam. Já o lado que está oposto ao ângulo C, aqui, ó, ele é chamado de lado oposto, mesmo. Então, eu falei na sexta-feira também, né? Dependerá sempre de qual ângulo que eu estou analisando para identificar quais são os lados adjacentes e o lado oposto. Se eu estou analisando um ângulo, por exemplo, o ângulo B, nesse triângulo aqui, o lado oposto do triângulo B é o que está oposto ao ângulo. Então, aqui, ó, o AC seria o segmento oposto ao ângulo B. Consequentemente, os dois lados que sobrariam seriam os lados adjacentes. Então, em relação ao ângulo B, a gente tem aqui, ó, o BC é um lado adjacente e AB é um outro lado adjacente aí. Se tivéssemos analisando o ângulo A, o lado oposto a esse ângulo é o lado BC. E os lados adjacentes, AC e AB. Né? Também falamos isso na sexta-feira. Então, só para a gente recapitular aqui, galera. Considerando aí esse triângulo ABC, vamos responder o que pede, né? Quais são aqui os lados adjacentes ao ângulo interno de medida B? Lembra que ele está falando do ângulo interno, ou seja, o ângulo que está dentro do triângulo. Ele quer saber, ó, quais são os lados adjacentes desse ângulo B aqui, ó, esse ângulo interno B. Então, quais são os lados adjacentes aqui desse ângulo interno B, pessoal? BC e AB? Observe aqui, ó, a gente tem o ângulo B, Davi falou, ó, BC é um lado adjacente e AB é o outro lado adjacente, porque eles estão de encontro com o ângulo. Então, esses dois lados são adjacentes, né? E em relação ao ângulo C, quais são os lados adjacentes aí? O C é esse aqui, ó. Quais são os lados adjacentes dele? CA e CB. Isso aí, muito bem, né, Carolina? AC ou CA e CB ou CB. Então, sabemos aí os lados adjacentes. Aí, na letra B, ele pergunta, né? Sabendo que estão os lados adjacentes de cada um desses ângulos, qual é o lado oposto ao ângulo interno da medida B? Qual é o lado oposto do ângulo B aqui? CA. CA, ó. Aqui está o ângulo B interno. O lado oposto é o que está oposto ao ângulo, de frente para o ângulo. Então, ó, esse lado aqui, CA ou AC, ele é oposto ao ângulo B. E em relação ao ângulo interno da medida C, qual é o ângulo oposto aí? AB.
AB, ó. Aqui está o ângulo C, aqui em cima. Então, o ângulo oposto é o ângulo AB ou BA, né? Tanto faz aí. Tio, eu não entendi o oposto. Oi? Eu não entendi o porquê do oposto. O Breno, tá falando? Aham, O adjacente, você entendeu, Breno? O adjacente? aham. Tá. O oposto vai ser o lado que vai estar sempre de frente para o ângulo. Entendeu? Ó, observe que a gente tem um ângulo B aqui, ó. O lado oposto ao ângulo B é o que está de frente para ele. É esse lado AC aqui, tá vendo? Vamos lá, deixa eu colocar uma setinha aqui para você identificar. Ó. Esse aqui é o ângulo B. O lado que está de frente para ele é esse lado aqui, ó. Certo? O lado que está de frente para ele é esse lado AC. Então, esse lado AC é chamado de lado oposto em relação ao ângulo B. Beleza? Aí, se a gente estivesse analisando, por exemplo, o ângulo A, o ângulo interno A, o lado que está oposto a ele é esse lado aqui, ó, CB. Então, em relação ao ângulo A, o lado oposto é o lado CB. E se a gente estiver analisando em relação ao ângulo C, aqui, o ângulo C, o lado que está oposto a Mas ele, é AB? é o lado AB. Isso aí, Entendi. é o lado AB. É sempre o lado que está em oposição ao ângulo, tá? Entendi. Que é a resposta da letra A em relação a B, BC e AB, como vocês falaram, em relação a C, AC e BC. E já a letra B, né? Em relação a B, AC, e em relação a C, AB. Basicamente as respostas aí. Então tá, agora tem o conceito dos lados e dos ângulos do triângulo. Como eu falei para vocês também na sexta-feira, os triângulos, eles podem ser classificados, né, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, você pode classificar o triângulo ali com a medida dos lados dele, dependendo de como que é referenciado para você, ou em relação aos ângulos dele. É bem simples você associar, né, os conceitos. Por exemplo, quando você fala de ângulo, você lembra do ângulo agudo, você lembra do ângulo reto, você lembra do ângulo obtuso. Você sabe que o ângulo agudo é menor que 90. Você sabe que o ângulo reto é igual a 90. E o obtuso é maior que 90. E menor que 180. Então, assim, se você fala de um triângulo acutângulo, todos os ângulos internos dele tem que ser menor que 90 graus. Não, porque um triângulo não pode passar de 180. Né? E se você falar de agudo, os ângulos tem que ser menor que 90. Quando você fala de um triângulo retângulo, pelo menos o ângulo tem que ser 90 graus, igual a 90 graus. E por que não pode ser dois ângulos igual a 90 graus? Porque se você pegar 90 graus mais 90 graus, já chega em 180 graus. E você sabe que a medida dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Então, ainda teria um terceiro ângulo desse triângulo, mas você já está em 180. Então, você não pode ter dois ângulos retos em um triângulo. Por isso, você tem que ter apenas um. Já o obtuso, né, que é o retângulo obtusângulo, você tem que ter pelo menos um ângulo maior que 90. E já os outros dois ângulos tem que ser menor do que 90 também, porque senão ele passa de 180. Então, isso aí é em relação aos ângulos, tá? Já em relação aos lados, você tem aí os triângulos escaleno, isósceles e equilátero. Aí você fala agora da referência dos lados, né? Quando o triângulo ele é escaleno, todos os lados dele têm medida diferente. Quando você fala de um triângulo isósceles, né, dois lados dele são iguais, têm a mesma medida, e um é diferente. E quando você fala de um triângulo equilátero, todos os lados dele são iguais, tá? Então, peguem o conceito que eu falei na sexta-feira também. Quando você fala de escaleno, lembra de escala, né? Quando você escala, você vai aumentando e é diferente uma escala da outra. Então, assim, todos os lados são diferentes, as medidas, né? Já o equilátero é de equivalência, ou seja, todos ali são iguais, todos os lados são iguais. E já o isósceles, ele é meio termo, né? Ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, esse conceito a gente também trabalhou aí na sexta, né? Pegando essa ideia, então, pessoal, eu queria que vocês falassem para mim aqui agora, a gente tem aqui alguns triângulos, letra A, letra B, letra C, letra D, e aí a gente precisa classificar esses triângulos em relação às medidas dos lados e em relação às medidas dos ângulos. Aí eu pergunto para vocês aqui, ó, nessa letra A, a gente tem esse triângulo, observe aqui, ó, os lados dele primeiramente, o lado tem 10
É metros de um é lado. equilátero e escaleno, tio? Ó, aí já teve uma ideia, hein? Vamos identificar, ó, em relação aos lados. Todos os lados são iguais, não são? Ó, 10 metros, 10 metros e 10 metros. Opa, se todos os lados são iguais, equivalentes, equiláteros. Todos os lados são iguais, beleza. Em relação aos ângulos, ó, 60, 60 e 60. Em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Na opinião de vocês aqui, ele é acutângulo, ele é retângulo ou ele é obtusângulo? Acutângulo? Acutângulo, ó, por quê? Os ângulos eles são menores que 90 graus. Né? E você não tem nenhum ângulo reto, nenhum ângulo obtuso. O ângulo reto é 90. O ângulo obtuso é maior que 90. Todos os ângulos são menores que 90. Então, o triângulo ele é acutângulo em relação ao ângulo e equilátero em relação aos lados. Se você somar aqui, ó, 60 graus mais 60 mais 60, você vai chegar em 180. Então, lembra isso, ó. A soma interna sempre tem que dar 180 para formar esse triângulo aí. Já na letra B, aí eu queria que vocês me falassem qual é a relação aí de lado e de ângulo desse Eu triângulo da letra acertei, B. tio, o lado? Oi? Eu acertei aquela hora que eu falei? O equilátero e o outro? É, você falou equilátero e escaleno, você falou, né? Só que Uhum. em relação ao lado é equilátero. Agora, em relação ao ângulo, é acutângulo. Escaleno é todos os lados diferentes, entendeu, Breno? Entendi. Por exemplo, aqui, ó, 10, 10, 10. Todos os lados são iguais. Então, ele é equilátero. Então, você classifica em relação ao lado como equilátero. Se fossem Não, lados só que diferentes o aqui... lado da B eu tô falando. Ah, o lado da B, qual é a B aqui, então? Como é que fica? Em relação ao lado e em relação ao ângulo? É escaleno e... Ai, tio, esqueci o nome. Fala aí os nomes que eu te falo. Ó, acutângulo, retângulo, obtusângulo. É retângulo. E aí, pessoal, vocês concordam com o Breno? É escaleno e retângulo? Concordam? Carolina, concorda com o Breno? Ô tio, você pode voltar no slide anterior para mim copiar o slide? Slide anterior? Aham. Esse Só aqui? vamos copiar rapidinho. É, obrigada. Se quiser tirar um print, aí também é melhor, mais rápido, né? É que eu não tô no computador. Enquanto quem quiser tirar um print ou copiar também essa parte aqui, só para fixar essa ideia, enquanto vocês fazem a fixação, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Alexander, Presente. Ana Carolina, Presente. Ana Clara, Presente. Ana Paula, Presente. Arthur, Presente. Arthur Reis, Arthur Reis, Breno, Presente? Davi Bob, Presente. Davi Leite, Presente. Davi Scandian, Diego, Presente. Ellen, Presente. Gabriela, Presente. Iago, faltou Iago, Ian, Presente. Isabela, Presente. Isadora, Durão, Presente. Isadora Prado, Presente. Júlia, Presente. Júlia Dávila, Presente.
Lara, Presente. Leandro, Presente. Lian, Presente. Linda. Linda, não tá aí. Linda, não Luiz participou Antônio. de nenhuma. Presente. Luiz Antônio. Maria Luísa. Presente. Matheus Bastos. Não tá aí também. Matheus Pô. Presente. Murilo. Presente. Anda. Presente. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Thiago. Presente, tio. Beleza, pessoal. Muito bem. Primeira aula, então, tá feita a chamada, tá? Depois a gente tem mais uma aula ainda. Voltando, então, aqui para o nosso conceito da classificação dos triângulos. Então, nós definimos aí na letra A, né? Que nós tínhamos ali um triângulo que ele era equilátero e acutângulo. Letra B, como é que fica, então, pessoal? Como é que fica a letra B em relação ao lado e em relação ao ângulo? Tá certo, tio, o que eu falei? Você falou escaleno, né? Escaleno e retângulo. Ó, vamos lá, vamos analisar. Observe o lado, pessoal. Ó, a gente tem o lado 5 aqui, o lado 13 aqui e o lado 12 aqui. Todos os lados são diferentes, não são? Se todos os lados são diferentes, ele é escalável. Então, o triângulo ele é escaleno em relação aos lados. Certinho, né? Agora, vamos analisar em relação aos ângulos. Ó, a gente tem um ângulo reto aqui já, que é um ângulo de 90 graus. Então, se já tem um ângulo reto, o triângulo ele é retângulo. Tá? Se você observar aqui, ó, 90, 67 e 23, se você somar 90 mais 67 mais 23, vai chegar também em 180 graus aí. Então, esse triângulo aqui, né, em relação aos lados, ele é escaleno, porque todos os lados são diferentes. E em relação aos ângulos, ele é retângulo, porque ele tem um ângulo igual a 90 graus. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Talvez Dá eu aquele confiou em mim, acertei. Slide. Oi? Peraí, só um de Volta no cada slide vez. para tirar print. Ah, para copiar o Esse slide slide, anterior. esse slide aí. Esse aqui? Esse mesmo. Tira um print aí, então. Tio, ninguém confiou em mim e falou, acertei, viu, tio? Isso aí, ó. Brando tá certinho. É, Então, nunca vamos duvidei de lá. você. Vamos ver a letra C, então, agora, se vocês estão fixando a ideia mesmo aí, hein? Ó, a letra C aqui, em relação ao lado e ao ângulo. Ó, a gente tem aqui 27 centímetros, 27 centímetros e 20 centímetros. Em relação ao lado, ele é o quê? Calma aí, tio, eu vou ter que olhar a print para olhar o nome, que eu tenho Alzheimer. Em relação ao lado, ele pode ser escaleno, ele pode ser isósceles, ou ele pode ser equilátero, né? Ele é isósceles. Por que que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Isso aí, ó, tem 27 centímetros aqui e 27 centímetros aqui. Se tem dois lados iguais, ele é já isósceles. Agora, em relação aos ângulos, ele é o quê? Acutângulo. Então, ó, observe que todos os ângulos dele é menor que 90 graus. Então, todos os ângulos são agudos. Nesse caso, o triângulo só pode ser o quê? Acutângulo em relação aos ângulos, todos são menor que 90, e isósceles em relação aos lados, porque dois lados aqui, ó, tem a mesma medida. Agora a letra D, galerinha aí. Como é que fica a letra D? Escaleno e obtusângulo. Ó, isso aí, ó. Observe que os lados aqui, ó, 6 centímetros aqui, 16 aqui e 20 embaixo. Então, todos os lados são diferentes. Então, os lados são escaláveis. Então, o triângulo ele é escaleno em relação aos lados. Agora, o ângulo, ó. Tem um ângulo 100 graus aqui, já é maior que 90. Então, o triângulo já é obtuso.
né? 100 graus, 55 e 25. 55 mais 25 é 80, né? 80 mais 100, 180 graus. Aí fechou 180 do triângulo. E aí ele fica classificado, então, como escaleno. Todos os lados aí têm medida diferente. E obtusângulo porque tem um ângulo aqui que está sendo igual a 100 graus, que é maior que 90, né? Por isso que ele é obtuso. Obtusângulo aí. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí, por enquanto? Essas ideias iniciais? Oi? Fácil demais. Fácil demais, né? Então, olha só. Vou dar aí até 9h30 para vocês tentar fazer essa atividade 1 da página 44 e a 2 da página 45. Aí, vou dar, depois do intervalo, a gente verifica aí como é que vocês analisaram, se vocês conseguiram fazer, e a gente corrige, tá? Então, tentem fazer agora, nesses próximos 9 minutos, até da 9h30, a atividade 1 da página 44 e a atividade 2 da página 45. Isso aí a gente já acabou de falar alguns minutos atrás, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí, você pode também falar, pode ligar o áudio, pode colocar no chat, e a gente tenta associar aí. O tio já pode mandar a foto das atividades do capítulo 7 para você, já? Quem está falando? Davi, Bob. Davi, pode mandar, Davi. Você pode mandar no WhatsApp ou lá no Alunos Book. Pode mandar sim. Vou mandar aqui. Beleza.
Tio, eu posso marcar como concluído? Ou você tem que ver? Se você enviou, pode marcar como concluído. Beleza, Davi? Pessoal, deu 9h30 agora. A gente vai voltar agora às 9h50, tá bom? Então, 20 minutinhos aí para vocês. Aí, 9h50 a gente volta, corrige essa atividadezinha aí e dá continuidade no conteúdo. Tá bom? Uma nova chamada, uma nova aula. Então, retorne na próxima aula aí, tá? 9h50 a gente volta.